Léo Messi voltou a reescrever a história da Copa. Contra a Áustria, o lendário argentino marcou seu 17º gol em mundiais e se tornou o maior artilheiro da competição. Foi um momento histórico, cuja importância não diminui pelo fato de o recorde ter sido superado por Mbappé. Momentos assim ficam para sempre na memória e nas crônicas do futebol. Galera, esta é a segunda parte dos acontecimentos mais marcantes da história das Copas do Mundo. Nas Copas, existem chutes que nenhum goleiro consegue parar. Foi assim com a bicicleta mágica de Richarlison em Brasil e Sérvia. Lance de técnica e coordenação impressionantes. Aquele gol foi escolhido sem discussão como o mais bonito do Mundial e ficou eternizado entre os maiores das Copas. Há também o gol de outro brasileiro reconhecido como verdadeiro mágico. A Copa de 2002, vencida pelo Brasil, ficou marcada pelo espetacular trio Ro-Ri-Ro e pelo gol fantástico do mais jovem deles nas quartas contra a Inglaterra. O jovem feiticeiro Ronaldinho não teve piedade de David Seaman e o encobriu numa cobrança de falta, como se jogassem no quintal de casa. Mais uma obra-prima para a coleção de gols das Copas com selo brasileiro. Mas o trio Ro-Ri-Ro não ficou marcado apenas pelos ataques. Rivaldo entrou para a história com uma das simulações mais descaradas de todos os tempos. Na estreia contra a Turquia, Rivaldo se preparava para cobrar um escanteio quando Hakan Ünsal chutou a bola em sua direção. Ela atingiu suas pernas, mas Rivaldo caiu e levou as mãos ao rosto. Naquela época, nem se sonhava com o VAR. A arbitragem interpretou mal o lance e acabou expulsando o Ünsal. Uma atuação digna de Oscar. Houve esperteza e benefício para a equipe. A honestidade passou longe. Quando se fala em simulação no futebol, a imagem de Rivaldo é um dos primeiros momentos lembrados. Já a falta de Nigel de Jong na final de 2010 poderia ter mandado Xabi Alonso ao hospital. Um chute brutal no peito, com a perna levantada em pleno salto, por pouco não quebrou o externo do espanhol, mas Howard Webb mostrou apenas amarelo. De Jong deveria ter sido expulso, com VAR ou sem VAR, em todas as realidades. Faltas assim não têm lugar no campo. Uma violência histórica sem castigo adequado. Quem mostrou como usar as pernas para o bem foi Igor Akinfeev, na disputa de pênaltis das oitavas da Copa do Mundo de 2018 da Rússia. Contra a Espanha, Igor já havia defendido a cobrança de Koke, mas o verdadeiro milagre veio no quinto chute, de Iago Aspas. Akinfeev saltou para a direita, porém alcançou com a ponta do pé esquerdo a bola que seguia pelo centro do gol e classificou a Rússia. Aquela defesa virou um símbolo do sucesso do futebol russo. Curiosamente, antes mesmo do campeonato, havia sido lançada uma série de notas de 100 rublos com imagem semelhante. Misticismo ou roteiro pronto. Para os torcedores, não importava. A perna de Deus. Assim o instante ficou na memória. O salto de Igor foi eternizado em monumentos, murais e até joias. Um caso raro em que um momento de Copa se transforma em marca nacional. Antes de Messi, o recorde de gols em Copas foi quebrado 2 vezes no século XXI. Em 2006, Ronaldo superou a marca de Gerd Müller, que durava 32 anos com 14 gols. O fenômeno precisou de 3 torneios para ultrapassar o alemão. Seu primeiro gol em Copa foi contra o Marrocos em 1998, edição que terminou com 4. No torneio seguinte marcou 8, e na Alemanha fez 3. O último foi o histórico 15º contra a Gana nas oitavas. O famoso Miroslav Klose precisou de 4 Copas para superar essa marca. Começou em 2002 com um hat-trick contra a Arábia Saudita e fechou o Mundial com 5 gols. Fez mais 5 em casa em 2006, outros 4 em 2010 e no Brasil em 2014 marcou mais 2. Foi simbólico Klose marcar o gol do recorde justamente na histórica humilhação do Brasil por 7-1, diante do próprio Ronaldo que estava na cabine de transmissão. 2 marcas no mesmo jogo. O recorde de Klose e o fiasco brasileiro. Naquela noite, a Alemanha esmagou o orgulho do país e as esperanças de uma torcida certa de que o torneio em casa terminaria em triunfo. Mas antes do duelo com os alemães, o Brasil já havia sido detido naquela Copa, e por um único homem, Guillermo Ochoa. O goleiro mexicano esteve na seleção em 2006 e 2010, mas ficou no banco. Seu primeiro Mundial como titular foi brilhante e fez o planeta decorar seu nome no jogo contra o Brasil, pela fase de grupos. Ochoa defendeu 8 finalizações, algumas aparentemente impossíveis. Neymar e seus companheiros esbarravam no mexicano como numa parede. Cabeçada rente à trave, chutes a queima-roupa e tentativas de perto. Ele pegou tudo e não deixou a seleção marcar. Depois, não permitiu dúvidas sobre seu nível naquele torneio nem nos 2 seguintes. Curiosamente, sua carreira em clubes foi modesta sem se firmar por muito tempo, nem em equipes médias. Mas, a cada 4 anos, Guilhermo virava um monstro.
Foi assim na Rússia. Começou contra a Alemanha com 9 defesas e fechou a fase de grupos com 25 defesas. Melhor marca de um goleiro no torneio. No Catar, defendeu um pênalti de Lewandowski na estreia contra a Polônia e foi o melhor jogador do México durante a fase de grupos. Por essas atuações, Ochoa se tornou a personificação dos goleiros em Copas e uma verdadeira lenda. Por isso, no campeonato atual, Guilhermo recebeu simbolicamente alguns minutos no fim do jogo contra os tchecos e outra vez não sofreu gol. Talvez seu sucessor seja o croata Dominik Livakovic, que brilhou no Catar. Ele guardou o melhor para o mata-mata. Nas oitavas, destruiu os japoneses na disputa por pênaltis defendendo 3 cobranças. Nas quartas, fez o jogo da vida contra o Brasil. Realizou 9 defesas e pegou a primeira cobrança da disputa batida por Rodrigo, abalando os pentacampeões logo de início. Também salvou a Croácia na partida pelo bronze contra o Marrocos e virou uma das revelações do torneio. Porém, como Ochoa, Livakovic tem uma carreira em clubes muito inferior às atuações pela seleção. Não se firmou no Fenerbahçe e Girona e voltou ao Dinamo Zagreb. Isso não o impediu de brilhar novamente no campeonato atual. Logo na estreia, fez defesas fantásticas e reforçou o status de herdeiro de Ochoa. Naquele campeonato, os argentinos não apenas venciam, mas também sofriam gols de uma beleza inacreditável. Foi justamente contra eles, nas oitavas, que a estrela do jovem Michael Owen brilhou para o mundo inteiro com um gol milagroso contra a Albiceleste, depois de uma arrancada magnífica. Na fase seguinte, quem mostrou toda a sua técnica foi o atacante holandês e maestro Dennis Bergkamp. No último minuto, ele resolveu o lance de maneira brilhante diante do gol argentino e eliminou a equipe do torneio. 2 gols semelhantes a diamantes, um após o outro no mesmo desfile de grandes gols brasileiros. Apesar de toda a técnica verdadeiramente brasileira mostrada por Owen e Bergkamp, faltou aos dois a paixão brasileira na comemoração. Aquela paixão capaz de eternizar um festejo como Bebeto fez no Mundial de 1994, nos Estados Unidos, depois de marcar contra a Holanda. 2 dias antes daquela partida, Bebeto soube que havia se tornado pai, mas naturalmente não podia ver o filho recém-nascido. Como o próprio brasileiro contou, a vontade de pegá-lo nos braços era enorme. Por isso, quando marcou contra os holandeses, demonstrou com gestos que balançavam um bebê imaginário. Seus companheiros Romário e Mazinho apoiaram a comemoração e as emoções simplesmente transbordaram. Naquela noite, Bebeto não apenas homenageou o filho, criou uma das comemorações mais populares e conhecidas de todos os tempos. Segundo a revista 442, em 2024, o gesto de balançar um bebê ocupou o primeiro lugar no ranking das melhores comemorações de toda a história do futebol. Aquele Mundial também teve outra celebração curiosa, menos importante historicamente, mas extremamente memorável. Estamos falando do nigeriano Finidi George. Depois de seu gol contra a Grécia com uma bela cavadinha sobre o goleiro, ele correu até a bandeirinha, ficou de 4 e imitou um cachorro urinando. Como o próprio jogador explicou, não havia significado profundo em sua comemoração. Foi apenas uma decisão instantânea de comemorar da maneira mais original possível, e o resultado realmente foi original e único. Não faltou singularidade naquele torneio. Basta recordar a cabeleira extraordinária do colombiano Carlos Valderrama. É verdade que ele não criou aquele penteado para a Copa, mas foi justamente nos 3 mundiais de 1990 a 1998 que o exibiu para o mundo. Para o futebol mundial, uma figura que faz parte da marca das Copas é a estrela colombiana Shakira. Nas últimas 2 décadas, seu nome e sua música viraram o principal símbolo musical do futebol, e torcedores e imprensa a chamam de Rainha dos Mundiais. Tudo começou em 2006, quando ela fez uma apresentação eletrizante no encerramento da Copa da Alemanha, mas aquilo foi apenas o aquecimento. Seu grande momento chegou 4 anos depois, na África do Sul, quando abriu o torneio com Waka Waka, canção escrita por ela e transformada no hino daquela edição. Depois, a música foi considerada o hino mais bem-sucedido e reconhecível da história da FIFA, e o clipe passou de 1 bilhão de visualizações. Curiosamente, foi nas gravações que Shakira conheceu Gerard Piqué. Por isso, anos depois, ninguém sabe se ela ainda recorda a música com carinho. Ela também cantou no encerramento do Mundial do Brasil. Após ficar ausente em 2 edições, Shakira fez um retorno triunfal no torneio atual. A sua equipe tomou o campo com Die Die, em dueto com o nigeriano Burna Boy. As seleções entram em campo ao som dela, e a apresentação na abertura tornou Shakira a primeira artista a cantar em 4 Copas. Também fez parte do intervalo da final em dueto com Madonna. Para o torcedor de língua russa, uma verdadeira canção símbolo do futebol nasceu na Copa de 1998, na França. Foi ali, pela fase de grupos, que a Argentina destruiu a Jamaica por 5-0. E... o
uma melodia eterna. Durante o torneio, Vladimir Chakrin, líder da banda Chafe, passava férias na França com a esposa. Caminhando por Paris, encontrou uma cena de enorme contraste. Um pequeno grupo de jamaicanos estava sentado na grama, cantando com tristeza e batendo tambores. Ao lado, argentinos comemoravam a vitória com música e dança. Chakrin nem sabia o placar exato naquele momento. Ao voltar ao hotel, impressionado pelo choque entre a alegria de uns e a dor de outros, escreveu a letra seguindo a regra "Canto aquilo que vejo". Levou 5 minutos. Mais tarde, já na Rússia, o texto ganhou uma melodia em reggae, estilo ligado à Jamaica. O público ouviu a canção pela primeira vez apenas em fevereiro de 1999 na Rádio Nash, e ela virou imediatamente um sucesso popular como continua até hoje. Por isso, quase qualquer russo conhece o resultado daquele jogo comum. Já o companheiro de seleção de Valderrama, o defensor Andrés Escobar, infelizmente, é lembrado em um contexto completamente diferente. Na partida decisiva do grupo da Copa de 1994, Escobar marcou o gol contra que se tornaria fatal para sua própria vida, no jogo contra os Estados Unidos. A forte Colômbia daquela época, considerada por muitos uma candidata oculta ao título, foi eliminada. Para Escobar, aquele erro tornou-se fatal. Apenas 10 dias depois, já de volta ao país, Andrés Escobar foi morto a tiros em um estacionamento. O assassino gritava a palavra "gol" depois de cada vez que apertava o gatilho. Essa é uma das páginas mais terríveis e sangrentas da história do futebol. Uma página que interrompeu tragicamente a vida de um jogador talentoso que deveria transferir-se para o Milan. Ele compartilhou o destino de seu famoso homônimo, o narcotraficante Pablo Escobar, morto menos de um ano antes. Se a história de Andrés é uma tragédia humana, a próxima história da Copa de 1994 é uma tragédia futebolística que dividiu a carreira de um grande jogador entre um antes e um depois. Falamos, naturalmente, de um atleta cujo penteado não era menos famoso do que o de Valderrama. O rabo de cavalo divino, Roberto Baggio, chegou ao Mundial como o melhor jogador do mundo e da Europa, e carregou uma Itália pouco brilhante até a final contra o Brasil. Na disputa de pênaltis, não dominou os próprios nervos e cometeu o erro mais famoso em uma cobrança de toda a história. Ninguém se lembra de que Baggio não foi o único italiano a desperdiçar um pênalti naquela série. Ainda assim, o erro e a derrota da Itália são associados exclusivamente a ele. O chute para o céu. O pênalti perdido na final contra o Brasil deixou em sua carreira uma enorme sensação de algo inacabado e não deu ao seu rabo de cavalo a aura de vencedor. Cristiano Ronaldo também não conseguiu criar um penteado vitorioso na Copa de 2014. O desenho incomum, com uma linha em zigue-zague raspada na lateral, imitava a cicatriz de um menino espanhol cuja cirurgia cerebral havia sido paga integralmente pelo jogador. Assim, aquele penteado transmitia estilo e um toque de solidariedade. O problema foi que os portugueses não obtiveram resultado com ele, nem sequer saíram da fase de grupos. Apesar disso, Ronaldo deixou sua marca na moda mundial, usando o Mundial como vitrine. Quando se fala em atuações, vocês se lembram do espetáculo de Cristiano Ronaldo no início da Copa de 2018? Motivado pelo fracasso no campeonato anterior e por sua transferência do Real Madrid para a Juventus, ele mostrou uma classe extraordinária logo na estreia contra a Espanha. De pênalti, com a bola rolando e em uma cobrança de falta, Ronaldo marcou 3 vezes contra os espanhóis. Já na primeira partida, deixou claras suas ambições. Cristiano continuou se esforçando nos jogos seguintes, mas a equipe não o apoiou. Portugal foi eliminado pelo Uruguai nas oitavas, e o banquete de gols de CR7 na estreia permaneceu como a imagem mais marcante daquela seleção. O brilho do hat-trick não diminui nem com o passar dos anos. Mas há também outro hat-trick, marcado por Kylian Mbappé na última partida da Copa do Catar. Antes de Kylian, apenas um jogador havia conseguido marcar 3 gols em uma final, Geoff Hurst, em 1966. Entretanto, entre os gols de Hurst estava o famoso gol fantasma, discutido durante décadas. Por isso, já podemos chamar Kylian Mbappé de autor do hat-trick mais incontestável em uma final do principal torneio do planeta. Naquela partida, ele lutou contra os argentinos como um leão. Sem ele em campo, a albiceleste teria conquistado o título ainda no tempo normal. E embora naquela noite Kylian não tenha dado outro título mundial à França, aquele hat-trick permanecerá para sempre em seu legado pessoal e entre as atuações individuais mais espetaculares das finais de Copas. O hat-trick poderia ter se tornado verdadeiramente dourado se a poucos segundos do fim, Kolo Muani tivesse convertido sua oportunidade cara a cara com o goleiro. No caminho, porém, apareceu Emiliano Martinez, que quase por milagre defendeu o chute do francês. É difícil não exagerar a importância daquela defesa. Ela não é inferior à defesa lendária de Iker Casillas na final de 2010 e, em alguns aspectos, pode até superá-la. Afinal, no momento da façanha de Martinez, o relógio mostrava 122 minutos e o placar estava em 3-3. Se o goleiro não tivesse defendido, Messi e seus companheiros simplesmente não teriam tempo para reagir. Embalado, Martinez também decidiu a disputa de pênaltis e levou o Catar à loucura. Durante a premiação, ao receber a luva de ouro de melhor goleiro do torneio, Emiliano produziu uma verdadeira bomba. Colocou o troféu junto à virilha e, naquela posição, sacudiu o prêmio de maneira provocadora.
provocadora na direção das arquibancadas. Em apenas 1 minuto, Martínez conseguiu tornar-se um herói e também envolver-se em um escândalo, o que não impediu que as duas atitudes entrassem para sempre na história. Enquanto alguns apostam no estilo, os franceses de 1998 apostaram nos rituais coletivos. O beijo de Laurent Blanc na careca de Fabien Barthez antes de cada partida tornou-se um fenômeno popular, quase cultural. Durante a premiação, até o presidente da França repetiu o gesto. Além disso, antes de cada jogo, por iniciativa do próprio Blanc, a seleção escutava I Will Survive, de Gloria Gaynor. A música também era tocada depois das vitórias. Ela se tornou um verdadeiro hino da equipe e ficou fortemente associada ao Mundial francês. Os franceses voltaram a cantá-la depois da conquista da Copa da Rússia. Sim, aquele campeonato foi um grande espetáculo da França. Eles colocaram até o prêmio de gol mais bonito em sua coleção. Contudo, o autor não foi Griezmann nem Mbappé em ascensão, mas o defensor Benjamin Pavard, que com um brilhante chute de primeira, participou do tiroteio de gols contra a Argentina na primeira rodada do mata-mata. Ninguém esperava um chute daqueles de um defensor, ainda mais de um jogador que raramente marcava. Mas em uma Copa, tudo é possível. Um lance assim talvez não surpreendesse em 2010, quando a bola oficial do torneio da África do Sul era a polêmica Jabulani, mencionada na primeira parte do vídeo. Provavelmente a bola mais lendária da história e o maior pesadelo dos goleiros. A Adidas a produziu especialmente para o campeonato, com 8 painéis e uma nova tecnologia. Tudo parecia bonito. Sim, parecia moderno, mas havia um detalhe. Aquela coisa voava para onde bem entendia. Sem brincadeira, a bola podia mudar bruscamente de trajetória em pleno voo, começar a flutuar no ar e fazer alguma coisa completamente absurda. Os goleiros simplesmente a odiavam. Para os torcedores, aquilo era uma festa. Por isso, na Copa da África do Sul, vimos tantos chutes insanos de longa distância e tantos gols lendários. Mas se alguém se tornou o grande domador da Jabulani naquele torneio, foi Diego Forlán. Parecia que ele era o único homem do planeta que sabia como aquela bola funcionava. Poucos jogadores gastaram tantas horas de treinamento estudando sua física quanto Diego, e ele decifrou o sistema. Forlán chutava de longe em qualquer oportunidade, enquanto a Jabulani fazia no ar movimentos completamente anormais. O resultado foi uma série de canhões lendários, a bola de ouro da Copa e uma das atuações individuais mais extraordinárias da história do torneio. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham gostado. Deixem o like e se inscrevam para motivar a trazer mais vídeos para vocês. É isso e fui!